quero cumprimentar você, a senhora e o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo prisão bizarra. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 26, vou ler versículos 55 e 56. Dizem assim: Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Hoje é 10 de novembro de 2023, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um final de semana abençoado por Deus e que tudo seja para a glorificação do nome dele e o desejo dos vossos corações sejam realizados. Grandioso Deus, perfeito Criador, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte e suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo prisão bizarra. Bom, e aqui, hoje eu quero seguir falando sobre o homem Jesus. Semana passada e hoje nós ainda estamos falando, começamos na segunda, da semana passada, e hoje, sexta-feira, já dessa segunda semana, após iniciarmos falando sobre Jesus, estamos ainda falando sobre Ele, que é o Salvador do mundo. Ontem eu falei, quem me acompanhou ouviu, sobre ele lá no jardim, ainda sentindo aquela agonia que antecedia esse momento aqui da prisão. Eu posso até imaginar ele ainda estando lá, naquele momento no Getsemane, orando, sentindo pavor, tristeza, quando de repente, após o beijo do falso amigo Judas Iscariotes, homens armados cercaram Jesus e de maneira irregular, bizarra, prenderam ele. Dali para frente, somente humilhação e dor Jesus sofreu. Me permita expor aqui, à luz do direito penal, alguma coisa sobre a prisão irregular ou a prisão ilegal. O termo prisão é derivado do latim. É o ato de agarrar uma coisa ou de prender. Na prisão, a pessoa fica privada de sua liberdade de locomoção, o que chamamos de liberdade de ir e vir. O preso, ele é recolhido a um lugar fechado e seguro, ou seja, onde tem segurança, não para a sua proteção, mas para que ele não fuja daquele lugar, de onde a pessoa realmente ali ou dali não poderá mesmo sair. Bom, resumindo, a prisão indica a perda da liberdade, suprimindo esta liberdade através do encarceramento. A prisão de Jesus foi uma prisão irregular, por isso que eu dei o tema aqui, prisão bizarra, porque o sinônimo de coisa bizarra é irregular. E no conceito penal, a ausência de mandado judicial ou não sendo em flagrante delito, toda a prisão é ilegal, é bizarra. E Jesus foi submetido a este tipo de prisão. Eu estou tomando assim por base o nosso que a gente chama de CPB, Código Penal Brasileiro,
Mas todas as nações seguem o mesmo critério judicial, inclusive nos dias de Jesus. Veja, o que é que o escritor Lucas, em seu evangelho, no evangelho de Jesus, com o seu nome, com o nome de Lucas, no capítulo 23, e versículos, vou ler 3 e 4, veja a expressão daquele que estava naquele momento com autoridade, que tinha poder de prender, e ele mesmo diz, prender ou soltar Jesus. Até Jesus responde, nenhuma autoridade tu terias se lá de cima do Pai não fosse te dada. Veja aqui o que diz versículo 3 de Lucas capítulo 23, depois vou ler o versículo 4. Então lhe perguntou Pilatos. Pilatos tinha autoridade ali para, como ele diz, prender e soltar Jesus. Ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Agora veja a resposta de Pilatos. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, ou seja, aqueles que estavam acusando Jesus e queriam sua prisão e morte, condenação e morte. Aí Pilatos diz assim, não vejo neste homem crime algum. Por isso que a prisão de Jesus foi uma prisão ilegal. Não teve ali flagrante delito, não teve ali também uma ordem ou um mandado judicial, nada disso. Inclusive, a prisão de Jesus se deu à noite. Então, tudo ali de uma forma na surdina, de uma forma para que realmente Jesus fosse humilhado, sofresse bastante. O texto base aqui que eu escolhi, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, dispensa comentário, eu não vou comentar, mas nós encontramos Jesus, ele falando para aquelas pessoas que chegaram armadas, com espadas, que era a arma da época, a arma de, vamos dizer assim, de grande poder, de proximidade, como se fosse uma arma, hoje uma pistola, um revólver, que é uma arma de fogo e é uma arma de proximidade, uma arma de longo alcance. E naqueles dias eram espadas e porretes, pedaços de paus. E Jesus diz, eu estive o tempo todo com vocês, bem pertinho, vocês não me prenderam. Aí Jesus diz, para que se cumpram as escrituras dos profetas. E sabe o que aconteceu com os amigos de Jesus? Com os discípulos, inclusive aquele que disse que jamais estaria longe de Jesus, até a morte estaria com Jesus, estava pronto para isso? Pedro, diz aqui o texto, que depois disso, os discípulos todos deixaram Jesus e fugiram. Eita, como tu sofreu, Senhor Jesus, como o Senhor sofreu. Sofreu por mim, sofreu por você, pela senhora, pelo Senhor. Sofreu por aquele rebelde pecador, o mais vil pecador. Jesus sofreu para que essa pessoa tivesse vida e vida com abundância. Então hoje eu quero encerrar nessa semana falando sobre a prisão de Jesus. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos amar mais e mais Jesus, ouvindo tudo que eu tenho falado dentro da Bíblia, de segunda-feira da outra semana até hoje. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.